sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Organizar, o podcast da Vem Cá Organizar, comigo, Carla Coelho, e hoje com o meu convidado, Júnior Coelho. Vamos botar quebrar esse Pode Organizar hoje? Maravilha, com certeza. E hoje o tema do nosso podcast é como vencer a procrastinação. A gente aqui no podcast fala muito sobre a organização da vida, né, da rotina, mas a gente sabe que a procrastinação pega muita gente, inclusive nessa rotina, nessa reorganização da vida e da rotina, né? E a gente sabe que procrastinação é algo que nos afasta do sucesso, nos afasta dos nossos objetivos, e por isso a gente encarou, viu, a importância de falar mais sobre isso, né? Sobre esse tema. Isso aí, provavelmente você já ouviu, né? As pessoas que estão assistindo a gente já ouviram falar sobre essa palavrinha grande, né? E que vai matando os sonhos de muita gente. Porém, a gente vai falar aqui da procrastinação na organização. Então, é uma outra ótica. E se você chegou, né? Se você chegou até esse podcast, é porque você provavelmente gosta de organização. Então, a gente vai falar com você que gosta de organização sobre esse tema, procrastinação. Exatamente. E para a gente começar, já vou fazer minha primeira pergunta, né? O que de fato é procrastinação, meu bem? Procrastinação, vamos lá, é quase um palavrão, né? Procrastinação. Ela faz um estrago na vida da pessoa. Então, o que é procrastinação? Procrastinação é o ato de procrastinar uma ação. Ou seja, resumidamente falando, é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Só que qual o grande problema disso, né? Como a gente falou aqui, eu vou trazer uma outra ótica sobre o que você já ouviu. Sim. Então, vamos colocar na nossa cabeça que procrastinação é isso, é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, a gente começa aqui para você entender o que é o deixar para amanhã. A nossa mente, ela é a única mente, né, de todos os viventes da Terra. O ser humano ele consegue voltar ao passado, a nossa mente é a única que consegue fazer isso. Voltar ao passado ou projetar o futuro. Perfeito. Somos os únicos, isso é exclusivo nosso. Então, o que é o projetar o futuro? É o amanhã. E quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando de quê? De você falar que vai fazer algo amanhã, você falar assim, ó, vou começar algo amanhã. E tenta encaixar essa peça, que é esse algo que você vai fazer, em um lugar que não existe nada. Porque, gente, o amanhã não existe. Verdade. Ele ainda não nasceu. Eu costumo dizer que o passado está morto e o amanhã ainda não nasceu. Por que eu estou falando isso? O que significa vida? Vida significa manifestação do agora. Então você só tem vida agora. E eu posso te provar isso. Eu posso falar para você assim, Carla, me dá esse lápis aqui ontem. Você consegue me dar esse lápis ontem? Claro que não. E se eu falar que assim, Carla, me dá esse lápis aqui amanhã? Você consegue? Só quando chegar amanhã. Mas quando chegar amanhã já vai ser hoje. Então, Verdade. a nossa mente e somente a mente do ser humano consegue voltar no passado ou projetar o amanhã. Verdade. E como é para a gente concluir o que você falou sobre a procrastinação, quando você fala que assim, eu vou para a academia amanhã, o que a sua mente faz? Ela pega um post-itzinho e vai colar. Vai colar lá a academia. Só que quando ela vai colar, o post-it faz aqui, ó. Fricari. Porque no amanhã não tem nada. Ele não existe. O amanhã não existe. Tudo que você tem só pode ser feito hoje. Hoje. Lembra de novo que a vida é a manifestação do agora. Por que a procrastinação está matando os seus sonhos? Porque você está tentando colar um post-it num lugar que não tem nada. É verdade. Eu vou repetir mais uma vez para gravar. O passado está morto e o amanhã ainda nem nasceu. Ou seja, o único momento que você tem de vida é agora, porque a vida significa manifestação do agora. Muito interessante. E olha só, a procrastinação, ela te conduz a um prazer imediato, né? A gente já sabe. Por que você procrastina muitas vezes? Porque você está sendo levado a um prazer imediato. Só que qual é o problema de você viver de prazer imediato?
Porque lá na frente isso vai se refletir em fracasso, em frustração. Na verdade, já há uma frase, né, que diz que o primeiro passo para o fracasso é você procrastinar. Você procrastinar é o primeiro passo, né? O deixar para amanhã é o primeiro passo para o fracasso. Então, quando a gente acaba assim, decidindo por deixar para amanhã, é muitas vezes porque há um prazer naquilo ali, né? Eu vou deixar para estudar amanhã porque hoje eu vou ver televisão. Então, há esse prazer em ver televisão, esse prazer imediato, que te conduz, né? Justamente, a procrastinação te conduz a esse prazer imediato. Só que qual é o problema disso tudo? Os teus objetivos, os teus sonhos, tudo aquilo que você almeja para você, você vai se afastando daquilo ali e se aproximando da frustração. Você tocou num ponto legal, que eu vou falar agora sobre troca cognitiva, que é isso aí que você falou. Toda vez que a gente pensa em fazer algo, o nosso cérebro já vai lá e faz. Faz não, né? Ele vai lá e vive aquilo. Toda vez que a gente pensa em fazer algo. É tipo, se você pensar em viajar, né? Um exemplo, eu tô com dinheiro guardado, eu quero viajar. E você pensa, semana que vem eu vou viajar. O teu cérebro já ativa, os neurotransmissores já ativa tudo e te dá aquele prazer. Você fala, caraca, eu vou viajar. Você já começa a curtir agora, quando você pensou em viajar. Sim. Então, o cérebro, quando ele faz isso, ele vê se aquilo que você pensou vai fazer ele gastar energia ou vai fazer ele não gastar energia. E o nosso cérebro ele é perito em não gastar energia. Sim. É por isso que a gente gosta muito de dormir, é por isso que a gente gosta de comer, é por isso que o Roberto Carlos já falava, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Por quê? O nosso cérebro ele gosta desse prazer, de economizar energia. Ele não gosta de gastar energia. Então, quando você pensa em algo assim, quando você pensa numa tarefa que você tem que fazer produtiva, você fala assim, Júnior, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me ajudar a crescer na vida. Quando você pensa, o que o teu cérebro fala? Ele fala assim, vai te cansar. Isso vai cansar, vai gastar energia. Então, em milésimo de segundo, ele faz uma troca cognitiva. O que é isso, Júnior? A troca cognitiva é quando ele não deixa você fazer aquilo que é produtivo e te bota naquilo que é automático. Um exemplo, você tá para fazer algo produtivo para sua empresa ou para você, mas o teu cérebro fala que assim, cara, você tem que lavar uma louça. Você tem que lavar uma louça agora. Ou você tem que varrer a casa. Ou você esqueceu a roupa pendurada no varal, tira. Então ele vai te tirar daquilo que é produtivo, porque ele já viu que vai gastar energia, e ele odeia gastar energia, e vai te colocar em algo automático. Uma tarefa automática, que é o quê? Uau. No nosso exemplo aqui, é lavar a louça, é lavar roupa. E isso seja qualquer tarefa que para a pessoa já está no automático e não vai exigir muito desse trabalhar do cérebro para realizar. Por que disso? Porque tudo que está automático para o cérebro, ele já não gasta mais energia. Um exemplo, quando você era pequenininho, as primeiras vezes que você aprendeu a abrir uma porta, colocar a chave na fechadura para abrir uma porta, você gastou energia. Porque errava, não botava direito, não conseguia girar, gastou energia, um cansaço. Só que você foi fazendo, tentando aquilo várias vezes, chegou uma época que você colocou a chave e virou. Virou a primeira vez, virou a segunda, aprendeu a fechar e abrir. O que o cérebro fez com você? Ele automatizou essa tarefa, correto? Correto. É por isso que hoje, às vezes, você sai de casa e fala, será que eu tranquei a porta? Sim, porque foi tão automático, né? Há processos na nossa vida, na nossa rotina, que são tão automáticos e ainda geram essa dúvida no nosso cérebro. Será que eu realizei mesmo? Porque foi tão no inconsciente que você ainda tem que conferir, né, consigo mesmo se você conseguiu concluir aquilo ou não. Acredite se quiser, um dia o seu cérebro já gastou energia para abrir e fechar uma porta. Hoje ele não gasta mais, você faz e às vezes você nem sente que fez aquilo. Então isso ele não gasta energia. Se eu falar para você agora, vai lá e fecha uma porta, você vai falar, tranquilo, isso é tranquilo para mim. Agora se eu chegar e falar para você, precisa ir para academia, teu cérebro vai fazer uma troca cognitiva na hora. Na academia, você vai até marcar um horário. Hoje eu vou 19 horas, quando chegar perto de 19 horas, ele vai te colocar para lavar a louça, lavar a roupa. Uma série de outras tarefas. Porque ele vai fazer essa troca para tudo aquilo que é automático. Verdade. Isso tem muito a ver com a questão da mudança de hábitos, né? Quando você quer inserir novos hábitos positivos para a tua vida,
tudo começa a partir de uma decisão, né? Só que aí vai haver aquela constância. E eu sinto o seguinte, quando eu também quis inserir novos hábitos positivos na minha vida, precisou não só da decisão, mas dessa constância e também de uma motivação muito forte, né? Eu precisava de um motivo para agir, para realmente ir em busca daquilo ali. E como eu falei, o ingrediente constância é fundamental. Por exemplo, você quer ter o hábito de uma vida mais saudável, quer começar fazendo, sei lá, caminhada na rua. Primeiro passo vai ser tomar essa decisão firme, né? Não uma decisão superficial, mas uma decisão firme que você vai inserir aquilo ali na tua vida. Depois, a constância. E depois, olha como é que a organização entra. Você vai precisar reorganizar a tua rotina para inserir nessa nova tarefa, enfim. E ser constante naquilo ali. Né? Só que, vamos supor, se eu tenho uma motivação, eu tenho um motivo fraco, um motivo, assim, banal, né? Não, só quero ter uma vida saudável para ficar mais bonita. E aquilo não é tão forte, aquilo não é tão relevante para você, é mais fácil de você procrastinar e até desistir de inserir esse novo hábito. Agora, se o teu motivo se eu não começar a fazer caminhada, né, a fazer algum esporte, a minha saúde, posso morrer, eu posso, né, a minha doença, eu tenho um motivo muito mais forte, né, para ser constante com aquilo ali. Então, isso vai te conduzindo a se afastar da procrastinação, mas se aproximar o quê? Da execução daquilo que precisa ser feito. Isso aí, exatamente. E você falou de constância, né? Vai ser a constância que vai transformar algo em hábito. E o hábito é o quê? É gerar um automático para o cérebro. Verdade. E você falou, meu bem, sobre, né, o hoje. A gente só tem o hoje para fazer as coisas. Então, eu te pergunto, por que a minha mente precisa estar no hoje? Vamos fixar isso aí. Então, vamos lá. Como a gente falou aqui, a vida é a manifestação do agora. Simples assim. Mais uma vez, vou repetir. Só o ser humano consegue voltar no passado ou projetar o futuro. Sim. Só que... Mas não há vida em nenhuma dessas... Só que o passado está morto e o futuro ainda está para nascer. Então, nenhum dos dois estão vivos. Sim. Um está para nascer e o outro está morto. Só quem está vivo é o quê? É o presente. É o agora. E a nossa mente, ela foi projetada para a gente viver os desafios de hoje. Só que o que a gente faz? Volta no passado ou vai no futuro. E isso que gera depressão, né? Quando a pessoa está muito focada no passado. Por quê? Como a gente falou, a sua mente ela foi projetada para os desafios de hoje. Só que a gente acha de voltar lá e pegar algo que já me aconteceu e trazer para o hoje. Sim. Ou a gente acha de ir lá no futuro e ficar pensando, cara, e se isso não der certo? E se isso não acontecer? E se eu continuar assim? E trazer para o hoje também. Então você traz duas manifestações de fora, uma do passado, outra do futuro, e joga no teu hoje. Então no teu hoje você deprime. Então no teu hoje você fica ansioso. Por conta que você está trazendo coisas que não são de hoje. Verdade. E te afasta, né? Muitas vezes de oportunidades, enfim, de muitas situações que poderiam ser positivas, justamente ou por conta de uma preocupação excessiva com o amanhã, ou uma depressão, enfim, sentimentos negativos por conta do que aconteceu antes. O principal é ontem, o passado, você tem acusação. Qual é a acusação que você tem lá? Você tem a acusação que um dia você falou que ia fazer tal coisa. Que você ia se organizar. Que você ia se organizar, que você ia para academia, que você ia mudar e você não fez. E se você não fez, hoje, quando é para você fazer, que você pode sim fazer hoje, você não faz. Sabe por quê? Porque você volta no passado e traz aquele espelho que não te serve mais de nada. Aí quando você se propõe a fazer algo hoje, que é o único dia que você tem, sua mente volta no passado e fala, você lembra aquele, naquela época que você falou que ia para academia e não foi? O passado te traz acusações. Verdade. Que interferem no seu hoje. Verdade. Aí você fala, não vou nem marcar isso de novo, de ir na academia ou de me organizar, porque eu não vou fazer mesmo. Porque alguns meses atrás eu já não fiz. Gente, isso não tem cabimento mais. Verdade. Você está ouvindo isso aqui hoje, justamente para isso não ter mais cabimento para você. Verdade. E olha que interessante, quando a pessoa está num processo de se reorganizar, e aí a mente dela está focada no passado, por conta dela ter procrastinado, por conta dela ter
vivido essas decisões anteriores, essas más decisões de procrastinar, de deixar para amanhã. Porém, se ela focar no hoje, que ela vai fazer diferente e sem se deixar levar por essas acusações do passado, esse é o primeiro passo para, de fato, ela conseguir executar uma nova ação, conseguir viver aquilo que ela deseja no hoje. No hoje. Perfeito. Exatamente. Eu queria aproveitar, né, que esse momento aqui, para a gente fazer uma dinâmica assim de 1 minuto. Eu queria que você imaginasse na sua cabeça uma pessoa no caixão. No caixão. Sim. Ela está morta. Ali no velório. É isso aí. Você imagina ela de olho aberto ou de olho fechado? De olho fechado. De olho fechado. No caixão, de olho fechado. Sim. Sabe por que ela está de olho fechado ali? Não. Por que a gente imagina isso? Porque aquela pessoa ali que está no caixão foi a última vez que ela dormiu. A última vez que ela dormiu foi aquele momento ali no caixão. Ele não vai acordar mais, nunca mais. E como é que a gente dorme? A gente dorme de olho aberto ou de olho fechado? De olho fechado. De olho fechado, todas as noites. Claro que tem gente, sim, que dorme até com o olho um pouco aberto, né? Sim. Mas vamos considerar de olho fechado. Em geral. E quando você acorda, como é que tá a perna, braço? Eles estão meio travados, não estão? Sim. Estão meio travados, aí você vai lá e faz aquilo, né? Dá aquele alongamento, levanta para, né, começar a se recompor e vai voltando a andar normalmente, tudo normal. Por quê? O que eu quero trazer aqui? Toda noite, quando você fecha os seus olhos, você morreu. Você morreu porque aquela noite ali você deixou o passado para trás. E o passado está morto. E todo dia, quando você acorda, você está nascendo de novo. Uau, isso é profundo. E você tem a oportunidade, a grande oportunidade, o grande presente de manifestar o agora. Sim. E o manifestar agora significa vida. Vida é a manifestação do agora. Uau. Então, isso tem muito a ver com o poder dos começos, né? Do poder de recomeçar. Do começo. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é um presente. Isso é um presente muito grande que a gente recebe. Porque não tem jeito. Essas pessoas bem-sucedidas que você vê na televisão, que você vê, enfim, elas procrastinam também, elas erram também. Só que qual é o segredo que está aqui? É que o passado tem que morrer. Tem gente que o passado dela está no hoje. Sim. Então, mais uma vez, para a gente concluir o raciocínio aqui, você acorda todos os dias com uma grande oportunidade de ser aquela pessoa que você sempre sonhou ser. Verdade. Até porque você só precisa fazer hoje. Né? Aquela dieta que você queria fazer, você só precisa fazer hoje. O exercício que você tanto queria fazer, você só tem que pensar que precisa fazer ele hoje. Aquela tal área na sua casa que você precisa organizar ela hoje. Olha então é outra forma de olhar a vida. Olha o que acontece com a mente da pessoa, que ela, um exemplo, ela está tentando emagrecer, aí ela vê aquele prato de alface com brócolis, com rúcula, e ela fala, meu Deus, eu vou ter que comer isso todo dia? Não, você só tem que comer isso hoje. Não é todo dia. Entende isso? O teu cérebro, ele vai tentar te boicotar. Se você olhar para aquilo e falar assim, eu vou ter que comer isso todo dia, ele vai falar, não, eu vou dar um jeito de te tirar dessa dieta, eu vou dar um jeito de procrastinar. Então, quando você precisa fazer tudo que tem que ser feito, não esquece, gente, não esquece, na hora que você dormir, você vai morrer. Como é que você vai ter que comer brócolis amanhã? Amanhã não existe, você vai morrer quando você dormir. Verdade. E no outro dia você vai nascer de novo. Você vai nascer de novo. Uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Oportunidade de ter uma rotina organizada, de ter uma vida organizada, de ter um hoje em crescimento. Porque se você crescer nos seus hojes, o céu é o limite. É verdade. Uau, muito bom. E aí, eu já entro numa pergunta do seguinte. Tem muita gente que já até entende precisa fazer hoje, mas ela se coloca com uma limitação do como fazer, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que fazer quando você não tem um recurso
para realizar um propósito? Propósito. Primeira coisa, né? Eu costumo dizer que a vida ela é um paradoxo. É um paradoxo. Tudo que você quer, né? Um exemplo. Eu costumo ver pessoas que elas estão com problemas financeiros. Como a vida é um paradoxo, como que ela pode melhorar esse problema financeiro dela? É dando. É o que eu costumo falar. Você tem R$ 10 no bolso, é tudo que você tem. O que você vai fazer? Você vai reter esse dinheiro? Se você reter esse dinheiro, o manual do ser humano, né, que é o livro dos livros, fala que aquele que retém é para sua própria perda, mas aquele que dá multiplica-se, né? Ou seja, ele gera uma semente. Sim. Então, E semente escondida não traz colheita. comer semente não traz colheita. Exatamente. Qualquer coisa que você quer conquistar novas coisas, se você não semear, se você esconder essa semente, você jamais vai colher novos frutos, né? Novas conquistas, novos resultados. Isso aí. Então, como a vida, a gente tem que entender isso. A vida é um fluxo de saída, não de entrada. Uau. Quando a gente pensa em entrada, a gente pensa, cara, eu só quero ganhar, 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 ganhar. Mas, caraca, a vida ela faz isso aqui, ó. Você joga para ela e ela faz isso e volta. É isso, ó. É um fluxo de saída. Veja que não é um fluxo de entrada. Não é um fluxo de entrada e saída. É um fluxo de saída para a entrada. Verdade. Então, o que você tem que fazer? Isso aí, você tem R$ 10, no exemplo. Tem muita gente que está com problema financeiro. Eu tenho R$ 10. Você precisa doar alguma coisa. Parte disso, né? Porque Saciar essa semeadura. Exatamente. Qual é o seu problema? É dinheiro? Então doa. Qual é o seu problema? É falta de amor? Então dê amor. Porque dá amor para receber amor. Dê dinheiro para receber dinheiro. O fluxo é sempre de saída. Só que isso é um paradoxo. A maioria das pessoas vivem o quê? Esperando entrada. Sim. Assim que eu receber muito dinheiro, eu vou dar. Olha só que fluxo errado. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar muita gente. Verdade. Não, você tem que ajudar agora. Porque se você for fiel no pouco, no muito, você vai ser colocado. Já disse. O fluxo é de saída. Verdade. E não adianta. Se você não faz no pouco, não vai fazer no muito. Sim. Se você fala para você mesmo que quando tiver muito vai doar, mentira. Verdade. Ou que só vai se organizar quando tiver, por exemplo, todos os organizadores, todas as ferramentas necessárias, né? Eu só vou empreender quando eu tiver o recurso suficiente, né? Só vou fazer algo por mim quando eu tiver o recurso, né, que precisa para tudo aquilo que eu quero fazer. Porém, é justamente o contrário. É com aquilo que você tem, você já semear. E cada vez mais semear ainda mais e aquela colheita se multiplica dentro dela mesma. O que você pode fazer hoje para ajudar alguém? Qual é a tua dor hoje? Pega a tua dor e ajuda alguém. Lembrando que o fluxo é de saída. Isso aí que dói em você, ajuda alguém. Só que a gente não costuma fazer isso. E se a gente não costuma fazer isso, a gente está sempre esperando que tudo chegue até nós. Só que nós geramos tudo através do fluxo de saída. Perfeito, muito bom. E a pergunta que você fez foi do propósito, respondendo a sua pergunta agora. Sim, e fazer não temos o recurso, né, para o propósito. Eu posso usar isso aqui? Pode. Então vamos lá. Casa é sua. Vamos falar então do propósito e do recurso. Sim. Né? Você tem um pedacinho de papel aí para me prestar dele? Tem. Cortar só um pedacinho para a gente ilustrar, que vai ser mais fácil para entender. Okay. Gente, vê isso aqui. Isso aqui é o dinheiro. Isso aqui é o recurso. Sim. O recurso pode ser diversas coisas. Mas para a gente entender melhor, né? O ser humano ele gosta bastante de dinheiro. A gente vai falar de dinheiro. Isso aqui é o recurso. Ok. Aí as pessoas falam, como é que eu faço para realizar um propósito se eu não tenho recurso? O que a gente falou quase agora? Que a vida é um paradoxo. Geralmente vai ser o contrário do que você imagina. Uau. Então aqui, ó, essa xícara aqui, ela é o propósito. O recurso está onde? Dentro do propósito? Está dentro do propósito. Dentro do propósito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desbloquear
o propósito, Botar ele para né? fluir. Começar ele. Como é que se desbloqueia um propósito? É o poder do começo. Se você não começar, você não vai desbloquear ele. Não tem jeito. Você vai continuar esperando o recurso. Porque quem não começa com o que tem, está esperando o recurso. E nunca vai achar, porque o recurso está aqui dentro. Você tirou, desbloqueou o propósito e teve acesso ao recurso. Então, o propósito, ele está dentro, o recurso está dentro do propósito. Perfeito. Isso é um paradoxo Verdade. que só vai descobrir quem começa. Sim. Se você tem o propósito de começar algo, eu tenho o propósito de empreender com organização, e acha que só vai acontecer quando vierem os recursos de tudo aquilo que você precisa adquirir, você jamais vai começar. Porque é isso que o Júnior está falando. O recurso está dentro do propósito. Então, por exemplo, as pessoas que começam muitas vezes só com um gabarito de dobras, que só começam com uma pequena ferramenta, uma pequena, enfim, um pequeno item assim que ela já começou. Ou muitas vezes nem começa com nada, só com a mão de obra, né? Ele com a vontade e a garra de fazer acontecer. À medida que ela vai executando, né, as ações, fazendo o que precisa ser feito, aí sim vão aparecendo os recursos, assim ela vai recebendo esse retorno, né, da vida, para que ela venha cumprir cada vez mais esse propósito. E você fala isso com autoridade, não com conhecimento. Verdade, por experiência própria. É isso aí. Qual é a diferença da autoridade para o conhecimento? O conhecimento você sabe o que fazer, mas nunca fez. A autoridade, você além de saber o que fazer, você foi lá e fez. Sim. Aquilo que eu estou falando para ser feito, eu fiz. Como que você começou na organização? Sem recurso nenhum. Você tinha o recurso, que nesse caso era o dinheiro, para começar? Jamais, nada. No entanto, que meu primeiro curso de organização, eu peguei emprestado, porque eu não tinha, né, o recurso ali para comprar o curso, na época era caro, né, para minhas condições, mas eu queria fazer, eu estava decidida a fazer. Então, eu procurei começar, né, fiz ali, enfim, eu contei com as opções que eu tinha, né, e de ajuda, e as que não tinha, e aí comecei, né, e exatamente, eu comecei a empreender sem nada, né, não tinha material, não tinha nada, só com a mão de obra, com a vontade de crescer, de fazer acontecer, né, e justamente aconteceu durante o processo, durante a jornada, no momento em que cada vez mais eu estava dedicada a entregar, né, a me doar para aquilo ali, a fazer crescer, a fazer o que tinha que ser feito, a coisa foi acontecendo. Porque é aquele ditado que você sempre fala, né? Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Então não tem como com desculpas. Com desculpa. Quem é bom desculpa não é bom em mais nada. Então não tem como destravar um propósito tendo desculpas. Não tem como. O propósito, ele tá aí dentro de você e ele grita, tá? Todos os dias ele grita. Todos os dias ele clama para que você deixe ele fluir. Mas o seu eu, né? O seu eu tá sempre travando esse propósito. Verdade. O seu eu, o seu ego, né? O seu orgulho. E o propósito são as nossas pernas, né? Sim. E a pessoa sem as pernas, ela vai aonde? A lugar nenhum. Então, o propósito são as suas pernas. E você nasceu para um propósito. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem cumprir esse propósito. Porque não sabem como desbloquear, né, para chegar a esse propósito. E a mente dela está sempre presa no recurso. O que não deixa? Que são duas coisas que afastam a pessoa do propósito. É prazer. É só querer ter prazer, né? E a outra coisa é esperar o recurso. Sim. Não tem como esperar, porque ele não chega. Verdade. Você está dentro do propósito. Ele nunca vai chegar. Ele está preso. Você trava ele, né? Se você falar assim, cara, eu não estou tendo recurso, porque sei lá, parece que ele está preso. Sim, ele está preso. Ele está preso dentro do propósito. Que você não começa. Que você não começa. Vai lá e começa. Vai lá e destrava ele, que o recurso vai vir para você. Então, é uma atitude sua que vai desbloquear o seu propósito. Perfeito. E aí você falou muito sobre isso, né? Que as pessoas estão muito preocupadas com esse prazer imediato,
e que ele te impede? Isso tem a ver com hedonismo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre hedonismo. Hedonismo é a busca incessante por prazer, né? E o celular está trazendo muito hedonismo. Sim, celular, telas. Né? O livro dos livros, ele fala, e já fala isso há mais de 2000 anos, né? Antes de existir celular, fala que aquele que vive dos prazeres empobrecerá. O hedonismo é isso, tá? Se você quiser buscar hedonismo com H, é a pessoa que está sempre em busca do prazer. Não tem como. Uma pessoa que está sempre em busca do prazer, ela é uma pessoa que quer recompensa imediata. Uau. O Instagram é uma recompensa imediata. Redes sociais, o Instagram não, mas vamos falar das redes sociais, são recompensas imediatas. Sim. E a pessoa, ela dá looping de dopamina ali, né? Looping de dopamina para receber aquele prazer. Ela vicia naquilo. Verdade. É novidade todo tempo. No que você rola a tela, é novidade todo tempo. Como você falou, são loops de dopamina, de prazer. Nada dá mais prazer do que um celular, uma rede social. Nem tá com o seu cônjuge, nem tá com nada. No entanto, o que a gente mais vê, você vai em restaurante, não tem mais o cônjuge conversando ali. As pessoas não brincam com os filhos Verdade. por causa do celular. Verdade. Então, o hedonismo é essa busca por prazer. E o procrastinador, ele é viciado em prazer imediato. Recompensa imediata. Todo procrastinador é viciado em recompensa imediata. E onde está o sucesso das coisas? Na recompensa imediata. Lembra que papai e mamãe, prazo, né? lembra que papai e mamãe falavam? Primeiro o dever, depois o lazer. Eles estavam naquela época já tentando tirar a gente do hedonismo. Uma mente condicionada que sabe que primeiro é o dever, depois o lazer, o que ela vai fazer? Ela vai produzir. É uma mente que vai produzir para depois ela gozar daquilo que ela fez. Verdade. Só que inverteu. Hoje em dia a gente parece que as pessoas fazem de tudo. Primeiro o lazer, segundo o lazer, terceiro o lazer e, quem sabe, o dever. Então a gente está vivendo uma época de hedonismo. E, mais uma vez frisando que o livro dos livros fala, aquele que vive dos prazeres empobrecerá. O que é empobrecer? Não é só financeiramente. Se fosse, estava bom, né? Sim. O que é empobrecer? É não produzir. Verdade. E o que é não produzir? É ficar pobre. Produtividade significa riqueza. Improdutividade significa pobreza. Verdade. Olha que interessante. Muita gente acha que pobreza é só questão financeira, né? E isso tem muito a ver com o quê? Improdutividade. Quando você está improdutiva, você não está gerando riqueza, não está gerando conhecimento, não está gerando resultado para a sua própria vida. E tem muito se falado em produtividade, né? E as pessoas acham que é fazer cada vez mais em menos tempo. E não. Você pode sim fazer o que precisa ser feito, o suficiente e com o tempo suficiente. Exatamente. Não significa você se encher de tarefas. E algo que tira muito a sua produtividade é essa busca incessante por prazer imediato. E a procrastinação, ela te conduz a esse prazer imediato e te afasta dos teus resultados e te aproxima também cada vez mais da improdutividade. Então é algo a gente a se preocupar. Um hábito ruim chama outros hábitos ruins. Então a gente acha que não é perigoso ficar no celular, não tem que fazer nada de mal. Só que um hábito ruim, ele nunca anda sozinho. Sim, ele vai trazendo outros cada vez vai pior. trazendo outros hábitos ruins. Então, se você é improdutivo em uma coisa, você vai ficando improdutivo em outras coisas também. Verdade. Já quando você começa a ser produtivo em uma coisa, depois você começa a ter outros amiguinhos produtivos também. E mais uma vez, para frisar que a gente está falando de produtividade e improdutividade, produtividade é riqueza, improdutividade é pobreza. Simples. Tem gente que trabalha 10 horas por dia, 16 horas por dia, mas trabalha com tarefas improdutivas. E tem gente que trabalha 2 horas por dia e é produtivo. Sim. E essa pessoa tem 10, 20,
30 vezes mais do que aquele que trabalha 16 horas Verdade. e aí produtivo. Verdade. E produtividade tem tudo a ver com foco, né? Algo que está tão escasso na rotina das pessoas, estão fazendo tudo no automático, né? E quando você não tem clareza de onde você quer chegar, né? Já existe a frase: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Parece clichê, mas é a realidade de muita gente. E por isso, às vezes, não compreende por que se encontra tão improdutiva, mas começa por aí, ela já não tem foco em nada. Não sabe para onde está indo, para onde está direcionando o seu trabalho, o que ela quer conquistar, onde ela quer chegar. E aí, por isso, ela não consegue fazer um mapeamento de quais as ações que realmente vão ser produtivas, quais as ações, né, focadas, né, ter aquele foco estratégico, consciente, de que aquilo que eu estou fazendo vai me levar para o lugar X, que é o que eu quero conquistar, é o que eu almejo, e por isso eu aqui, consigo listar as ações que vão me levar àquele objetivo. Isso aí. E a gente costuma dizer, né, o tempo vai passando, a cidade vai chegando, a gente costuma de falar que assim, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia fazer diferente. Então eu quero falar com você aonde que começa a improdutividade e a produtividade. Ela começa bem de manhãzinha, quando você acorda, quando você nasce. Você nasceu de novo, lembra? Você acabou de nascer e vai fazer um monte de besteira de novo. Se você sabe disso e nasceu agora, você tem que olhar e falar, cara, eu tô no meu momento. Eu tô no meu momento de fazer o que tem que ser feito. Então, os amiguinhos, a reunião dos amiguinhos produtivos e os improdutivos... Você diz sentimentos, atitudes. Atitudes, tudo que você faz pela manhã. Né? Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que falou que quando você faz a primeira coisa, você levanta da sua cama e você já arruma a sua cama, foi algo que você fez produtivo ali, arrumou sua cama, a tendência é você vir com hábitos bons, produtivos ao longo do dia. Perfeito. Então os amiguinhos se reúnem pela manhã. Aí qual é o amiguinho improdutivo hoje que chama os outros amiguinhos improdutivos? A pessoa acorda e pega o celular. Verdade. Ela já, olha o sinal que ela deu pro cérebro dela. Já comecei mal. Eu voltei, né? A gente fala, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer tanta coisa diferente. Eu te pergunto, ia mesmo? Ia mesmo? Verdade. E às vezes a pessoa também ela se engana, né? Não, mas eu peguei o celular porque eu já vou ver meus e-mails, já vou ver minhas tarefas, por engano, né? Você primeiro precisa acordar o teu corpo e fazer com que o teu cérebro identifique que de fato você quer um dia produtivo, né? Como você falou, às vezes com tarefas que você nem imagina que aquilo vai gerar tanta produtividade para você, como esse exemplo de arrumar a sua cama. Inclusive, existe esse livro, né? Arrume a sua cama. E é muito interessante, porque os nossos jovens de hoje, né? Muitas pessoas querem mudar o mundo, mas quando vai ver, nem a própria cama, nem o próprio quarto arrumam. Uau! Querem mudar o mundo, mas não arrumam a sua própria cama. Isso fala muito nesse livro, né? Já super recomendo, ele fala sobre essa questão também de produtividade e traz essa reflexão, né, tão profunda. Como assim você quer mudar o mundo, quer tocar o terror na terra, mas nem a sua própria cama, nem o seu próprio quarto você não arruma? Exatamente. Então, o começar do dia, o nascer ali de novo, né, quando você começa o dia, é muito importante. Comece o dia com hábitos produtivos. Todos os dias me dá uma baita vontade de ligar o celular, de ver mensagem, de fazer algo improdutivo. Só que só tem eu. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer isso por mim. Se eu estiver enganando alguém ali naquele momento, eu estou enganando a mim. E quem sofre por esse engano é minha família. É verdade. É minha família, porque se eu estiver me enganando, me boicotando, eu também estou boicotando a minha família. Então o que eu tenho que fazer? Eu acordo, eu afasto tudo aquilo que não é produtivo, que não é produtivo, e vou para as coisas produtivas, que o meu cérebro entende. Ele fala, ele começou e fez isso. Um exemplo, arrumou a cama. Ele começou e fez uma meditação. Olha só, o início do seu dia vai determinar teu dia até o final dele. Verdade. Não tem jeito. Verdade. Não brinque com isso. Verdade. Um livro que mudou assim, a minha vida também em relação a realizar tarefas no início do dia, né, para que justamente eu vá nessa mesma frequência, nessa mesma vibe, nessa mesma energia ao longo do dia, é o livro O Milagre da Manhã. Né? Foi um livro muito divulgado, muito propagado, mas que as pessoas acham que, não, aquilo ali é um ritualzinho,
né? São alguns rituais que não vão fazer diferença. Fazem a diferença sim. Total. Porque não tem como. Como você falou, a maneira como você inicia o teu dia já vai ditar muita coisa do que vai acontecer ao longo dele, né? Ao longo aí de como ele vai se desdobrar. E pequenos rituais em que você faz para o seu corpo, né? Na medida que você cuida do seu corpo, você está cuidando da energia que vai te levar a executar as demais tarefas, né? E tudo é energia, né? Você vai precisar de energia para trabalhar, energia para se relacionar com as pessoas, energia para negociar, energia para fazer tudo, né? E se você não cuida dessa energia logo pela manhã, imagina, né? Igual o celular que precisa ser recarregada aquela bateria, tem uma bateria corporal, é uma bateria dentro do seu corpo. Se você não recarrega, se não faz essa higienização também mental, emocional, não tem como, né? Vai influenciar completamente na maneira como você leva o seu dia, executa as suas tarefas. Sim, e não colocar essa energia em uma boa frequência, né? A gente está sempre colocando culpa nos outros, nas outras pessoas, só que tem algo chamado automotivação. Automotivação que impacta muito no nosso dia. A gente está falando de produtividade. Como é que a gente faz as coisas, né? O Tony Robbins é o maior coach do mundo. Ele fala que a gente tem que fazer o possível para manter, né, a nossa mente, o nosso corpo em estado de riqueza. O que é esse estado de riqueza? Não tem aquele dia que você está positivo, vibrando, resultado. que você faz coisas que você fala, caraca, nem eu sabia que eu conseguiria fazer isso. É o que ele chama de estado de riqueza. Não tem nada a ver financeiramente. Não, nada a ver. Tem dia que você vai produzir e não vai ganhar dinheiro nenhum, porque não tem nada a ver. Verdade. Mas se você gerou semente, uma hora essa semente volta, não tem jeito. Verdade. Então esse estado de riqueza que a gente tem que Você ativa esses recursos internos. Esses recursos nós que temos que buscar. E como que a gente busca esse estado de riqueza? É através dos alimentos. Mas que alimentos? A gente está falando de nutricionista? Não. São alimentos dos nossos sentidos. Uau. Nossos 5 sentidos estão o tempo todo se alimentando. Sim. Principalmente visão e audição. Aí eu te pergunto, você cuida daquilo que você vê? Você cuida? Será que você acorda de manhã e vai ver um noticiário de morte, de tragédia? Você está alimentando o seu corpo disso. Você está alimentando sua mente disso. E sua mente vai ser aquilo que você alimenta ela. Sim. Nós somos o que comemos. E você come por aqui, por aqui, por aqui. É isso aí. Aqui. Quebrando mais um paradigma aí. Não é só por aqui que você se alimenta. É principalmente por aqui e por aqui. Para quem você está dando o seu ouvido, para quem você está dando os seus olhos, isso vai impactar profundamente na tua vida, e inclusive, dependendo do que você vê, tá? Dependendo do que você assiste, isso abaixa a tua imunidade. Uau, olha só. Isso chega a ponto de abaixar a tua imunidade. Então, escolha. Por que é automotivação? É você ter o poder de escolha. Eu vou ligar para ver noticiário, eu vou ligar para entrar no YouTube e ver coisa que não vai fazer eu crescer, ou eu vou ligar o YouTube ou qualquer outra ferramenta, que no YouTube tem muita coisa boa, para me alimentar para melhor. Verdade. Porque é aquilo que vai me gerar produtividade, resultado, crescimento e evolução. Porque quem vai pagar essa conta aí é você. É verdade. Da mesma forma que a automotivação, também existe uma palavrinha que faz toda a diferença na sua vida, na sua jornada, que é a autorresponsabilidade. E tem muita gente colocando na conta de terceiros, do governo, de parente, de marido, né, a sua falta de resultados, mas por conta disso, pela falta de autorresponsabilidade, se responsabilizar, né, pelas suas atitudes, pelos seus resultados. Você não é o que você diz que você é. Você é os seus resultados. Você não é o que seu marido diz que você é. Você não é o que suas amigas dizem o que você é. Você não é o que a sua família diz o que você é. Você é os seus resultados. Se você estiver satisfeita com os seus resultados, ótimo, continue nessa mesma jornada, né? Mas se você está chateada, sente que não é isso que você quer para sua vida, não espere vir de ninguém, tapinha nas costas, incentivo de ninguém. Pega essa responsabilidade para você,
Começa a fazer diferente, coloca em prática o que a gente está falando aqui, o poder do começo. O que você pode começar diferente hoje? Uma forma diferente que você sente que, poxa, vai ter um novo aprendizado, né? Pega essa responsabilidade para você da sua mudança, porque quem vai colher os resultados, os frutos, é você, mas não é só você não, é a sua família, as pessoas ao seu redor, por conta de uma decisão de pegar essa responsabilidade das mudanças, né, dos resultados para si mesma. Isso aí, ou deixar o controle da tua vida na mão dos outros, né? Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Viver angustiado porque, pô, eu não cresço por causa de fulano, por causa de... Enfim, deixar o resultado da sua vida na mão dos outros. É terrível, é verdade. É verdade, muito bom. E aí eu te pergunto, meu querido, quais os perigos da recompensa imediata, então? O grande perigo da recompensa imediata é que ela anula a recompensa imediata. E a recompensa imediata, ela é sempre pequena em relação à recompensa imediata. Então você vai ficar comendo migalha. A recompensa imediata, ela vai te dar migalha todo o tempo. Verdade. Você dificilmente vai conseguir comer o que é bom se você é viciado em recompensa imediata. E até mesmo desfrutar do melhor, do extraordinário, por conta de se levar pelas migalhas. Isso aí. Porque quem tá aqui na migalha, fica bem complicado de chegar no extraordinário. Sim. Então você tem aquelas doses, pequenas doses de prazer homeopática, né? Todos os dias. E essas pequenas doses, elas te trazem o que? Sobrevivência. Você sobrevive. Mas você não vive. Para viver, para realmente viver, você precisa de recompensas imediatas. E para você alcançar recompensas imediatas, sim, você vai precisar ter inteligência emocional, porque o teu cérebro ele sempre vai tender aquilo que é mais fácil. É verdade. Tender aquilo que dá menos resultado, porque eu costumo dizer que o cérebro ele não está aí para te fazer crescer, ele não nasce pronto para te fazer crescer, pelo contrário. Ele é quase que para te boicotar. Agora, quando você aprende a usar ele, aí sim, o céu é o limite. Verdade, você falou algo muito, muito importante, né? Que para você fugir do prazer imediato, isso vai exigir de você uma inteligência emocional. Ou seja, existe a inteligência cognitiva, mas existe a inteligência emocional. Pouca gente se preocupa em entender que o seu corpo, você tem um corpo, uma alma, um espírito. E tem esse eu aí, esse eu físico seu, que te leva, né, mais facilmente, ser mais direcionado ao prazer imediato. E existe a tua alma, e existe o teu espírito. E por isso eu te pergunto, qual é a diferença do eu, quais são os perigos de viver pelo eu, pelo que o físico, que o corpo, né, a carne pede? Qual é a diferença, qual a importância de entender que existe um espírito que quer nos conduzir ao melhor? Sim, nosso corpo é dividido em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. 2 deles, que são alma e espírito, são eternos. E o corpo é rápido, né? Na verdade, que ele vai embora. Vai para debaixo da terra. Então, só daí você prefere ouvir o que é eterno ou o que é extremamente passageiro. Só daí a gente já tira. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente dá vazão que é o corpo. Verdade. Que é o que é passageiro. Que é o nosso avatar para viver aqui na Terra. É só isso. É só isso. Tudo que ele vai pedir aqui, né? Ele só pede coisas que realmente não vão levar a gente muito longe. Verdade. Mas aí dentro de você tem uma alma. Você tem uma alma, tá? Que ela tá anos-luz na frente do corpo. E você tem um espírito que é perfeito. É perfeito, porque é uma parte de Deus na gente. E não tem jeito, para você ouvir e viver na alma e no espírito, você tem que matar, né? Modo de falar. Você tem que começar a deixar o corpo não viver, porque quem vai viver mais é aquele que você alimenta mais. E na maioria das vezes, quem a gente alimenta mais? A carne. O corpo. Sim. E quem prevalece? O corpo. Uhum. E quem é o menor? O corpo. Então, como que a gente alimenta o que menos vai trazer benefício para a gente? É um paradoxo também.
Por que que a gente alimenta mais aquele que menos vai trazer benefício para a gente? Isso é pura distração. Pura distração. Então, se você quer ter uma vida plena, dentro de você tem duas coisas aí, que é a alma e o espírito, que eles estão prontos para ser pleno. Só que tem esse corpo aqui, que ele deseja, como a gente está falando, que ele almeja todo o tempo uma recompensa imediata para jamais chegar na plenitude. Verdade. E a vida, ela quer te impulsionar a viver o propósito, né? E muitas vezes esse seu eu, esse seu ego, egoísmo, orgulho, te afasta dessa plenitude de viver o propósito, né, que a vida tem para você. É uma guerra, né? É uma guerra entre o nosso eu e a vida. Verdade. A vida, ela está pronta. Por que ela está pronta? Porque não existe tempo. Porque é eterno. O tempo é algo da gente aqui. Na eternidade, tudo já é. Aqui tem passado, presente e futuro. Qual é a nossa única ligação com a eternidade? É no hoje. É no hoje. É o presente. Porque dentro de nós tem alma e espírito que são eternos. Então, no hoje, a gente consegue. Se eu falar para você assim, Carla, você consegue falar com Deus ontem? Não. Deus está na eternidade. Não tem tempo lá. Carla, você consegue falar com Deus amanhã? Não. Quer dizer, só quando virar hoje. Se você falar amanhã já é hoje, né? Como a gente falou no início. Então, a tua vida, ela está pronta e ela já tem um propósito envelopado dentro dela, que foi o propósito que você recebeu quando você nasceu. Você recebeu um dom. E é o dom da vida. E esse dom está aí dentro de você. O dom, né? Isso aí. Esse dom, ele quer viver. Ele quer fazer coisas extraordinárias. O propósito dele. Ele quer viver o propósito dele, mas só que ele não invade o teu eu. O teu eu, muitas vezes, entra e decide. E fala, não quero fazer isso. Eu tenho medo, estou insegura. Eu tenho medo. Sou eu que eu vou me expor. Imagina eu me expor e falar besteira. Imagina eu fazer isso e der errado. Imagina eu. E se acontecer isso, como é que eu vou ficar? O eu afasta a vida. Lembra que a gente falou que é uma... Aí dentro tem o eu e a vida querendo fazer. Então, você não vive a vida. A vida, ela tem que viver através de você. Teu propósito é fluir através de você. A gente é o quê? Um avatar, gente. A gente é um avatar. Isso é profundo, é conversa de filósofo. Isso aí, nós somos um avatar. Então, se você deixar a vida viver através de você, eu te falo, a vida, ela é próspera. A vida, o fardo dela é leve. Autoconfiante. Porque o que o livro dos livros fala? Que um grande homem, né, que viveu aqui na Terra falou, que foi Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa vida quer viver através de nós, cumprir o propósito. Nessa vida, essa vida que está dentro de você, que você tem um dom, o fardo dela é leve. E por que o teu fardo está pesado? Verdade. Cheio de seguranças e medos. O eu vai fazer. O eu traz o fardo pesado. Uau. A vida traz o fardo leve. Você quer saber se você está vivendo o teu propósito? Se você está deixando, o teu propósito só vai ser vivido se você deixar a vida viver? Como é que está o fardo? Está pesado? Leve ou pesado? Se estiver pesado, é o eu. Verdade. O eu está tomando muito à frente. Quem é o eu? É o livre-arbítrio. Só saber que a Terra funciona em perfeito equilíbrio. Perfeito equilíbrio. Natureza. Sabe onde está o desequilíbrio da Terra? Aqui, ó, na nossa mente. Do que a gente faz. Na mente do homem está o desequilíbrio da Terra. Porque a Terra se equilibra o tempo todo, porque ela é natural. O que é natural? Aquilo é natural, um exemplo. Eu estava falando esses dias com... Você tira o leite da vaca. Totalmente natural. Né? Sim. Aí você bota no copo, aí vamos supor que o copo está cheio aqui, você deixa poucos dias aquele leite lá que é natural. O que vai acontecer com aquele leite? Se não botar na geladeira, lugar nenhum, deixar ali? Estraga. Mas aí você vai lá e compra o leite do mercado. Um exemplo, um leite de caixinha. Ele conserva ali meses. Deixou de ser natural.
o natural, ele por si só, ele vai e volta. Ele apodrece e ele morre e nasce de novo. Isso é normal. Mas nós temos o eu, que é o livre-arbítrio. Então a gente interfere naquilo. A vida, ela vai ser totalmente natural. Sim. Ela vai ser Então você não vai ter o poder de interferir nesse fluxo natural da vida. Aí você vai falar assim, caraca, mas acontecem coisas ruins se a gente deixar a vida seguir? É óbvio que também acontecem coisas ruins. Sim. Mas nunca para o teu mal. Sim. É para crescimento. Verdade. Nosso crescimento é linkado aos desafios. Dificilmente a pessoa cresce no sucesso, porque o sucesso é um mau professor. É verdade. Então, se você passar por algumas coisas, é só você ficar tranquilo, porque vai se resolver. Aquele problema, aquele problemão, tem a solução dentro dele. Você sabia disso? Que a solução de cada problema está dentro dele. Quando Deus quer te dar um presente, ele embrulha num papel de problema. Porque todo problema tem dentro dele a solução. E é lindo quando isso se desenrola. E se a gente só tem hoje para viver a vida, que é a manifestação do agora, quais são as coisas mais importantes que você pode fazer hoje, entendendo isso? É aceitar o que está acontecendo na tua vida agora e agradecer, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Verdade. Mas o livro dos livros fala que e ainda não mentalizar, né, o diferente acontecendo. Isso aí. Então, aquele problema, ele tem uma solução que é muito maior e muito melhor do que aquele problema. Sim. E às vezes, e você não sabendo disso, o que você vai saber fazer com o problema de hoje? Reclamar, vai murmurar e vai ficar dando volta. Verdade, não vejo problema. Então, a vida de agora, aceita. Aceita o que está acontecendo e agradece. Verdade. E algo importante quando você se vê numa circunstância é fazer as perguntas certas para sair daquele problema. Porque tem muita gente que se vê dentro de uma circunstância, seja ela qual for, não estou conseguindo me organizar, não estou conseguindo ser produtiva. Por que isso está acontecendo na minha vida? Já começa por aí. A pergunta do porquê te afasta da solução. O certo é, para que eu estou passando por isso? Aí você começa a entrar numa jornada de resolução daquilo. Porque é no para quê que você começa a entender qual é o propósito daquilo que está acontecendo, em que você precisa mudar. E vão surgindo as outras respostas, né, de como também sair. Mas se só ficar focada no porquê, você se afasta da resolução dos problemas. Isso aí, a pessoa que a gente mais conversa é com a gente mesmo, né? Verdade. Se você vê uma pessoa bem-sucedida em tudo que ela faz, pode ter certeza que na conversa que ela tem com ela mesma, ela faz as perguntas certas. Uau. E uma pessoa mal-sucedida, ela faz, durante muito tempo, perguntas erradas. Não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece que vai determinar quem você é. Então, quando acontece algo na sua vida e você fala, por que eu estou passando por isso? Você está numa posição de vítima. Sim. Por quê? Você não quer entender. Você não quer entender o que está acontecendo. Você quer se vitimizar. Você quer falar, gente, tudo acontece comigo. Por quê? Afinal de contas, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Agora, quando você olha para aquele problema e sabe que dentro de cada problema tem uma solução muito maior, que vai trazer um crescimento maior, é igual fase de videogame. Cada fase que tu vai passar, cada fase que você vai passar, quanto mais difícil, maior é a fase. Esses dias, uma história aqui, bem rapidamente, um primo meu me ligou, ele mora em outro município, né, que é longe daqui, e ele falou assim, prima, eu tô terminando aqui com a minha esposa e tá um problemão aqui e eu quero ir embora, cara. Só que o que acontece? Eu tô precisando de R$20, e isso era 9 horas da noite. Tô precisando de R$20 para voltar, para ir pro Rio. Vou pegar minha moto e vou pro Rio. Aí eu falei, caraca,
E ele falou, pô, ele não me pediu diretamente, mas ele tava, pô, se eu tivesse R$20, se alguém fizesse um Pix aqui agora, eu ia pro Rio agora. Aí eu falei, pô, R$20, mas eu falei, eu senti no meu coração, né? A vida, né? Pô, e eu amo esse primo, e ele tá longe de mim, e tudo que eu queria que ele tivesse aqui perto de mim. Na hora falou, pô, vou fazer esse Pix pra ele, mas eu falei, sabe? Eu vi que assim não faz. Isso é um processo que precisa amadurecer. Não faz, eu não fiz. Eu falei, cara, faz o seguinte, não toma nenhuma atitude de cabeça quente. Ele falou, não, eu vou sair de madrugada daqui, não vou pegar trânsito, vou direto. Eu falei, cara, deite um pouquinho, pensa, e amanhã você vê o que vai acontecer. Então ele estava passando por um problema muito grande. E ele me ouviu. Ele falou, então eu vou fazer isso. Vou deitar, vou esperar. E realmente ele esperou. 2 dias depois ele me ligou. Falou, cara, ele estava... Acho que ele nunca trabalhou de carteira assinada. Ele, pô, já me ajeitei aqui com a minha esposa. Ele tem 2 filhas com ela. E falou assim, eu consegui um emprego de carteira assinada. Então olha como é que tudo se repete. Veio um problema grande, porque estava perto, a solução estava dentro dele, querendo entregar a Deus quando quer te dar um presente. Uma bênção. Ele envolve num papel de problema. Verdade. Vai ver o que você vai fazer com aquele problema, porque não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece que gera um resultado. Então ele resolveu ouvir, continuou lá com a família dele e me ligou feliz. 2 dias depois, quantas vezes a gente faz coisas desesperadas que vão custar anos? Se ele estivesse aqui no Rio, já teria... A esposa não ia querer que ele voltasse, ou poderia acontecer alguma coisa, enfim. Ele ia vir para cá e ia perder uma oportunidade, né? Então, isso que você tocou aí do para quê? Para quê? Não se pergunte mais por que está passando por isso, mas para quê? Porque não tem ponto sem nó na nossa vida. Tudo que você está passando é para edificar alguém, alguns ou milhares. Uau. Porque Deus ama relacionamentos. Deus já é o próprio relacionamento. Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você pensa só em você, tudo eu, por que eu estou passando por isso? Eu. Chega de eu. Chega de eu. Porque através da tua vida, milhares de vidas vão ser edificadas e você não pode parar. Você não pode parar porque é só um teste. É só um teste. Você não pode parar, você tem que prosseguir porque tem milhares de vidas esperando você vencer esse problema. Verdade. Algo que me fez viver o meu propósito foi entender que nunca é sobre mim, sobre é sobre nós. E aquilo que a vida quer fazer através de nós, em prol de muitos, como você falou, às vezes em prol de 100, de milhares, de centenas de milhares, que a gente não tem nem ideia. Mas a partir do momento que você deixa fluir esse propósito através de você, aí você começa a entender, poxa, não é sobre mim, não é sobre né? Quando eu saio do foco, saio do foco mesmo, né? Aí sim você começa a entender a plenitude e a grandiosidade que tem numa pessoa que se abre para viver o propósito, que inicia algo novo, que se permite viver um processo de evolução e de crescimento. Isso aí. Aguenta mais um pouquinho, porque no final vai dar tudo certo. Você pode estar perdendo a batalha, mas a guerra ela já está vencida. Só depende de você. A guerra ela já está vencida. É verdade. Só depende de você. Muito bom. Meninas, espero que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje. Quero agradecer muito aqui meu queridíssimo, meu digníssimo. Foi muito bom. Né? Foi muito bom, meu bem. E não esqueça de assistir os nossos episódios anteriores, continuar nos acompanhando aqui no canal. Não esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho aqui embaixo desse vídeo para você não perder a notificação dos novos episódios, ok? Um super beijo e vem cá organizar. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.